Olá, turma! Não esquece de treinar o nome da escola, o seu nome, aluno ou aluna querida, a data e o nome da professora. A nossa aula de matemática segundo ano está bem legal. É a nossa aula 5, parte 1, do caderno 2 da turminha Juntos pelo Saber, páginas 40 a 44. E olha ele aí, o nosso caderno de acompanhamento. E lembre-se que a Pro está acompanhando você. Isso mesmo. Quanta alegria em ver seu desempenho! Nessa aula vamos compreender a leitura de tabelas e gráficos de coluna. E a turminha Juntos pelo Saber vai nos ajudar muito a entender sobre isso. E olha só! Aqui estão alguns gráficos de coluna e uma tabela. Nesse primeiro gráfico aqui, nós podemos observar que ele tem um título que chama-se Produção de Sucos. Aqui embaixo nós temos um título auxiliar, que é o tipo de suco. E aqui nós temos a descrição: uva, laranja, manga e pêssego. E aqui nós temos a produção em 1000 litros. Então, uma determinada empresa produz 30.000 litros de sucos de uva. De laranja produz, vamos ver aqui, o laranja está marcando o número 35, então 35.000 litros. A manga, suco de manga, são 15.000 litros e pêssego são 10.000 litros. Se eu perguntasse para vocês qual tipo de suco que é mais produzido, você ia olhar para a maior barra e você me responderia: laranja. E qual é o que é o menos produzido? Pêssego, isso mesmo. Nesse outro gráfico aqui, nós temos 3 elementos: jogos, carrinhos e bolas. Dá para entender que está se referindo a brinquedos, né? Ou a tipos de brincadeiras que meninos ou meninos gostem. E aqui nós vemos que o que eles mais gostam de brincar é com jogos, depois com carrinhos e gostam de brincar com bolas, mas é bem menos. Aqui nessa tabela nós temos os tipos de filme e nós temos os votos de meninas e meninos. Pode ter sido de uma rua, de um bairro, pode ter sido de uma escola. E aí foi feita essa pesquisa. Então tem os tipos de filme: aventura, comédia, desenho animado e terror. A gente pode observar que quando a gente fala de desenho animado, o número de meninos e meninas que gostam de desenhos animados é o mesmo. Já a comédia, meninas gostam mais do que meninos, porque 7 meninas gostam de filme de comédia, mas apenas 2 meninos gostam de filme de comédia. A aventura, só 6 meninas gostam de filme, desse tipo de filme, mas 10 meninos gostam de filme de aventura. Terror, meninos gostam pouquíssimo e meninos também não são muito fã não, mas tem deles que gostam. Então vamos lá. E olha só, como nós já falamos, nós vamos entender e compreender como fazer a leitura de tabelas e gráficos de coluna. E a professora da turma Juntos pelo Saber, estão lembrados da professora Laura? Ela resolveu organizar a biblioteca da turma e para isso pediu que Mariana e Pedro registrassem todas as informações sobre os livros de literatura que lá estavam. Mariana registrou assim a quantidade de livros de literatura infantil. Quantidade de livros de literatura infantil da biblioteca: há 10 livros de contos de fadas, 19 livros de contos de aventura, 9 livros de fábulas, 12 livros de mitos e 9 livros de poesias. Pedro registrou assim: quantidade de livros de literatura infantil. Então ele desenhou, colocou um título, colocou aqui 2 colunas, né? E colocou algumas linhas para descrever. Colocou livros: contos de fadas, contos de aventura, fábulas, mitos e poesias. Quantidades: 10, 19, 9, 12 e 9. A fonte que foi ele que fez, Pedro.
Você acha que ficou mais fácil de ler as informações da forma como Mariana registrou ou da forma como Pedro registrou? E aí, o que é que você achou mais fácil de ler? Assim como ela colocou, como a Mariana colocou, ou da forma como Pedro colocou? Aqui na letra B, a tabela facilitou para que você lesse as informações sobre a quantidade de livros de literatura infantil da biblioteca. Pense bem. Você acha que facilitou? Você acha que essa tabela facilitou para que você pudesse entender quantos livros de contos de aventura, contos de fada, quantos livros de mitos tinha ali, quantas fábulas? Por quê? Então, aqui, se nós estivéssemos na escola, nós discutiríamos isso junto, como não estamos. Mas eu espero que aqui saia uma resposta bem bonita e bem legal. Certo? Pense bem com a sua família e coloque uma resposta aqui. O professor ou a professora de literatura infantil mostrou aos alunos que a quantidade de livros de literatura infantil que eles contaram poderiam ser apresentadas em um gráfico de colunas ou de barras, como também ele é conhecido. E observe o gráfico. Estão aqui os gráficos. Conto de fadas, então aqui ele numerou de 0 até 20. E por que até 20? Porque lá nós temos uma quantidade de 19. 19 está antes do 20. Então ele foi enumerando de 2 em 2. Como se a linha do seu caderno, a cada linha do seu caderno fosse equivalente a 2 livros. Então vamos lá. 0, aí próxima linha 2, depois 2 mais 2, 4, aí vai aumentando de 2 em 2 até chegar no 20. Quem fez esse gráfico aqui foi a turma do segundo ano. Então vejam só, eles colocaram aqui as barrinhas referente à quantidade, né, de livros contidos naquela biblioteca. As informações apresentadas no gráfico acima facilitou a leitura dos resultados da atividade dos nossos amigos? Eu acredito que sim, gente, porque fica mais visível também, né? Então a tabela e os gráficos, eles vão contribuir muito para a compreensão dos dados apresentados, né? Então, ó, aqui em cima, a tabela facilita demais, né? Porque a forma como as informações estão apresentadas vão facilitar a leitura. E a tabela também ela ajuda na organização das informações coletadas. Escreva o que você percebeu no gráfico, que você não viu na tabela que Pedro fez. Olha lá qual é a diferença da tabela para o gráfico e compare essas anotações, certo? Observe bem, se nós estivéssemos na escola, nós compararíamos com o do colega do lado, mas como nós não estamos, então nós vamos fazendo assim e vamos conversando, tá certo? O que a tabela de Pedro e o gráfico que o professor ou a professora mostrou tem de parecidos? Gente, eles têm além de terem as mesmas informações dos tipos de livros e as quantidades, ambos também têm fonte e título. Existem diferentes formas de apresentar informações sobre determinada pesquisa. Cada tipo de registro de pesquisa possui sua própria característica que precisamos compreender. Vamos estudar um pouco sobre isso? Após toda a organização na biblioteca, a professora elaborou um cartaz registrando em uma tabela a quantidade de livros emprestados da biblioteca no período de 2 meses. Vamos explorar bem isso. E olha só, o título: Livros emprestados da biblioteca no período de 2 meses. Aí tem os livros, que são os tipos de livros aqui, contos de fadas 8, aqui são as quantidades. Contos de aventura 12, fábulas 6, mitos 10, poesias 8.
Fonte, professora do segundo ano, porque foi ela que criou aqui essa tabela. E quais são as características que a gente pode perceber nessa tabela? Nós temos aqui as colunas, nós temos as linhas, nós temos o título, a fonte e as informações coletadas na pesquisa realizada. A professora organizou essas mesmas informações em forma de gráfico de coluna. E olhe só, livros emprestados da biblioteca no período de 2 meses. E aqui ela colocou de 1 em 1, de 0 a 13, porque o maior número que temos aqui é 12. E aí ela foi, colocando conto de fadas. E a coluna cresceu até o número 8, porque foi a quantidade de livros emprestados. E aqui no Contos de Aventura, ela cresceu até o 12, porque foi a quantidade de livros emprestados. Fábulas veio até o número 6, mitos até o número 10 e poesias até o número 8. Isso mesmo. Podemos observar que os contos de fadas e as poesias tiveram a mesma quantidade de livros emprestados, né? 8 e 8. E que os contos de aventuras foram os livros mais emprestados. As barras que você pode notar nesse gráfico têm alturas diferentes. Por quê? Tente responder o que você entendeu. A Pro até deu uma dica lá na explicação, então capricha na resposta. Algum tipo de livro teve barras de uma mesma altura. Você lembra que a Pro falou? Sim, né? Foram os livros de contos de fadas e de poesias. Os dois tiveram 8 empréstimos. Gente, nesse capítulo nós estudamos sobre as tabelas e também colunas. Estudamos que uma tabela contém colunas e linhas para apresentar a relação entre duas informações, como por exemplo o tipo de livro e a quantidade desse tipo. E já o gráfico de colunas contém barras que indicam a quantidade daquilo que se pesquisou. O gráfico de colunas tem a quantidade mostrada na escala que aparece na régua que você já conhece. E nós podemos crescer esses números de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1. E vamos lá. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!